Começou. Pessoal, boa noite. Todo mundo acompanhando bem? Porque esse curso, esse workshop, para quem está vindo na teosofia pela primeira vez, ele é um pouco puxado, tá? Então eu estou recomendando sempre que possível que entrem no nosso site ou no meu blog e assistam algumas aulas. Principalmente eu recomendei que assistissem as aulas gravadas que chamam O Homem e Seus Veículos. Eu recomendo também que assistam uma outra que chama O Ciclo da Vida e da Morte. E para completar, mais uma que eu recomendo também, são as 3 últimas aulas do curso de Teosofia, quando a gente fala sobre ondas, cadeias, antropogênese e cosmogênese. Então, quem assistiu muito tempo atrás, eu recomendo que entrem lá e assistam novamente, porque vai aparecer muita coisa que vai facilitar a compreensão aqui. Colocaria mais um ainda, que seria 2 aulas também, que estão lá, que o título é Os Mestres e Ascenda. Também é sobre esse tema de iniciações, sobre a visão de um outro autor teosófico, que era Ludwig Bitter. Então é isso aí, gente. Então, para a gente acompanhar, para quem não está começando pela teosofia agora, é recomendável que vejam essas 4 aulas. Na realidade, são mais, né? Porque são 3, mais 2, 5, 7, são 10 aulas, tá? Que vão ajudar a compreensão desse workshop. Vamos lá, vamos aprender. Mas sempre naquele sentido. O importante quando a gente aprende com uma aula de um workshop como esse, ou outros também, é aprender de uma forma diferente de quando a gente lê um livro, por exemplo, de geografia, de matemática, diferente. Onde um livro que a gente faz normalmente, o objetivo é memorizar. Porque, afinal, a gente tem que aprender, tem que saber tudo aquilo, porque depois vai ter um vestibular, vai ter alguma coisa, você tem que saber aquilo lá. Mas aqui não. Livro esotérico. Não é para decorar, é para compreender. E a compreensão exige muita reflexão. Então, entrar lá e realmente refletir profundamente sobre o que nós estamos falando. Esse workshop aqui é sobre iniciações. Então, vamos pensar um pouquinho. Vamos querer saber como é que é a iniciação cósmica? Tudo bem, é bom saber que existe isso. Mas a pergunta é, onde eu me insiro neste panorama que estão aprendendo agora? Onde? O que eu já fiz nesse panorama? O que eu posso fazer? E quais são os próximos passos? Então, aí você começa a se colocar dentro do drama, dentro do processo. Então, você se coloca à disposição para realmente trabalhar nesses pontos que nós estamos falando. Então, esse é o jeito de estudar qualquer coisa que seja esotérico. Você realmente procure compreender onde você está dentro desse processo todo. Tá? Quando você se localiza, aí você vai ver que tem muita coisa que a gente precisa fazer. Muita coisa. Até porque, nunca é demais repetir, ninguém veio aqui nesse mundo para fazer turismo. Quem acha que veio aqui fazer turismo, está enganado. Nós viemos nesse mundo como uma escola. E o que eu tenho que aprender sobre essa escola?
Eu tenho que aprender quem sou eu, de onde que eu vim, para onde que eu vou. Isso é o aprendizado. Todo o restante que a gente aprende nesse mundo, fica nesse mundo. O aprendizado que você fez para se tornar um engenheiro, ou se tornar um médico, ou um advogado, tanto faz. Esse aprendizado para o espírito, para a alma, não tem a menor serventia. Até medicina. Medicina ensina o quê? Curar o corpo. Quando vocês morrerem e for lá para o plano da alma, não tem mais corpo, não. Então, esse aprendizado é válido enquanto estamos nesse mundo. Saiu desse mundo, no mundo real, para onde a gente vai, esse aprendizado não vai servir para nada. Ah, então não precisa estudar medicina? Não precisa. Ou outra coisa qualquer. Nós temos que cooperar com o mundo. E a forma de cooperar com o mundo é aprender e ajudar o mundo a sobreviver. E, ao mesmo tempo, a gente está sobrevivendo também, porque é uma troca, né? Você atende alguém e alguém te atende. Então, não é que não serve para nada, claro que serve. Mas no sentido de quando a gente volta para casa, esse aprendizado, ele não serve para absolutamente nada. Um cardiologista sabe tudo sobre o coração físico, ventríloco esquerdo, ventríloco direito, essas coisas todas aí, válvulas, aprende sobre tudo isso. Lá no plano da alma não tem nada disso. Nada. Lá não é matéria, lá é tudo pensamento. O corpo nosso, no mundo causal, que é o mundo da nossa alma, o nosso corpo é pensamento puro. Pensamento não é matéria que precisa de válvula. Perceberam, gente? Então, esse é o lado. Então, a gente tem que realmente atender o mundo, mas, ao mesmo tempo, dedicar um tempinho também para que realmente a gente cresça como alma e não como personalidade. Crescer como personalidade é a obrigação de todos nós, faz parte do mundo. Mas crescer como alma, quem se preocupa com isso, então está um passo além. Está um passo mais próximo de voltar para casa definitivamente de todos aqueles que não se preocupam com isso. Então isso é evolução. A evolução, quando a gente fala só da personalidade, é uma evolução muito curta. A gente nasce e morre em 80, 100 anos, às vezes um ano morre, às vezes já nasce e já morre, tanto faz. Mas é isso aí. Agora, o aprendizado da alma, esse é eterno. Esse é eterno. De onde você veio, o que você está fazendo aqui, o que eu faço para não voltar mais aqui? Aqui é encrenca. O que eu faço para não voltar mais aqui? Me reconhecer como sendo uma alma e não como sendo um corpo. Agora, todo mundo acha que é um corpo. Todo mundo acha que é emoção, que é pensamento. Tudo isso é relativo. Não é que não existe, existe, mas é relativo. Relativo é aquilo que não tem eternidade. Tudo que a gente aprende do mundo da relatividade, ele se dissolve. Então, quem está frequentando esse tipo de coisa aqui é que já percebeu. Já começa a perceber que ninguém veio aqui para fazer turismo. Todo mundo veio aqui para aprender como o planeta nosso como uma escola. Então vamos aprender. O que a escola quer ensinar? Por que a vida vem e bate na gente de vez em quando? A vida bate na gente, o pessoal acha que karma é uma coisa que veio para castigar a gente. Karma não castiga ninguém. Karma a gente tem que entender o que ele é. Karma não é castigo. Karma é mecanismo de evolução. É a forma que Deus arrumou que faz a gente ir para frente. Então tem karma bom, tem karma ruim. Quando a gente vai para frente, a gente acumula karma bom. Quando a gente vai para trás, a gente acumula karma ruim. Mas não é no intuito de castigar, não é nesse intuito. É no intuito de realmente te mostrar
que voltar as costas para a luz, você vai realmente apanhar. Mas não no sentido de te castigar, é para acordar. Então aqui, de uma forma geral, posso afirmar que todo mundo já está acordando. Então vamos acordar de vez. O acordar de vez é: nós somos alma neste mundo e não uma personalidade. Enquanto a gente continuar agindo como pessoas, nós não somos almas. Quando nós agirmos como almas, que já existia antes do nascimento, existe agora e vai existir depois da morte, então a gente começa a investir na alma. Aí sim, nós vamos fazer jus a entrar numa escola um pouco mais avançada. Numa da aula passada, nós falamos que nós frequentamos a Câmara da Ignorância e agora entramos na Câmara do Aprendizado. Agora nós precisamos sair da Câmara do Aprendizado, onde nós estamos hoje, e entrar na Câmara da Sabedoria. A Câmara da Sabedoria, ela vai ser uma realidade das nossas vidas naquele instante que a gente começar a agir como quem nós realmente somos. Entramos na Câmara da Sabedoria. A Câmara da Sabedoria é a Câmara que nos leva às iniciações. Muito bem. Vamos falar um pouco dessa hierarquia que nós já demos algumas pinceladas em algumas aulas aí para trás. Tá? Eu disse que existe 2 períodos na vida de um espírito que entra dentro do mundo da manifestação. A grande maioria dos espíritos, enquanto a gente quer dizer que, como se existissem milhões de espíritos, na realidade existe um só. Quando nós estamos no mundo espiritual, todo mundo é Deus. Mas partes desse Deus, assim, desse absoluto, que entra nesse mundo da manifestação, ele vai realmente mergulhar no mundo da manifestação. Esse mergulho na manifestação, ele é chamado de involução. Quando nós deixamos de ser algo onipotente, onipresente e onisciente e nos tornamos cada vez mais algo limitado. Quando nós estamos no primeiro plano da manifestação, que é chamado plano Adi, nós estamos tão perto de Deus que não existe separação praticamente. Quando entramos no segundo plano de manifestação, que é chamado plano monádico, já existe uma pequena separação, mas a mônada, ela é divina, então ela ainda realmente tem consciência plena de onde ela veio e o que ela está fazendo. Mas como são 7 planos de manifestação, quando nós chegamos no último dos planos de manifestação, que é o plano físico onde nós estamos, são 7 planos. Então nós esquecemos totalmente da origem de quem nós somos. Então esse é o período da involução, quando nós entramos no mundo. Para uma determinada mônada, que é um espírito, entrar neste processo, essa mônada ela é ajudada, ela é conduzida para mergulhar cada vez mais na materialidade. Essa é uma fraternidade que é a fraternidade da matéria. Então essa fraternidade da matéria ela é divina. Ela tem por obrigação, o trabalho dela é nos trazer cada vez mais para dentro da matéria. Mas veja só, quanto mais a gente se aprofunda na matéria, mais longe de Deus nós vamos ficando. Então, por isso que ela é chamada de fraternidade das trevas. Nós estamos nos afastando da luz. Mas não porque eles sejam o diabo. Aí já tem gente que entende que isso é o diabo. Não é. Por que uma determinada mônada entra nesse processo, eu não sei dizer. Ninguém sabe dizer. Olha que eu já estudei pra caramba e não encontrei resposta satisfatória. Mas eu cheguei a uma conclusão. Não importa o motivo do que, por que eu vim para cá. O que importa é que eu saio daqui. Isso é mais importante do que saber como eu vim. Então essa fraternidade das trevas, ela tinha esse trabalho de nos trazer para a matéria. Foi nos trazendo para a matéria. Até chegarmos no mundo físico, e eu dei uma pincelada rapidinho, que abaixo do mundo físico existem ainda 7 outros mundos, que são chamados mundos elementais. Então nós já mergulhamos mais fundo do que o mundo material.
nós já tivemos bem mais fundos. Nós como mônada, não como personalidade. Essa personalidade nasceu nesse mundo aqui, vai morrer nesse mundo e acabou. Mas nós como mônada, nós saímos do plano divino, Adi, monádico, átmico, búdico, mental, astral, físico, elemental 1, elemental 2, elemental 7. Até voltarmos, elemental 7, 6, até chegar no mundo físico de novo. Então a nossa consciência atual já percorreu o caminho da involução todinho. E está voltando agora no caminho da evolução. É o que nós estamos fazendo. Muito bem. Assim como tem uma fraternidade que nos trouxe para cá, que é a fraternidade das trevas, tem uma fraternidade que vai nos ajudar a voltar para a luz. Essa fraternidade é chamada de a Grande Fraternidade Branca. É sobre ela que nós vamos falar. É essa fraternidade que conduz todos os destinos planetários e solares. A nossa fraternidade branca é sobre o planeta Terra. É ela que conduz todos os desígnios do que vai acontecer com o planeta. Quem acha que é o Lula que fazia isso, está enganado. Não é não. Nem o Trump. E nem o Deng Xiaoping lá da China. São todas manifestações dessa grande fraternidade. Mas então essa grande fraternidade branca é ela que conduz esse retorno. É sobre ele que nós vamos falar. Só que dentro de nós ainda existe o nosso lado treva, o nosso lado sombra. Então esse lado que mergulhou na matéria, ele está dentro da gente. E a gente gosta de ser matéria. Então a gente está numa luta danada agora, de atender a matéria ou voltar para a luz. Essa é a grande guerra que existe. Então quem acha que, por exemplo, Cristo, quando teve 40 dias e 40 noites no deserto, andou guerreando, ele andou guerreando com ele mesmo. Buda, na árvore de bode lá também, quando ele iluminou, foi essa guerra interna que ele estava falando. Então é figurativo. Quando mostra aqueles demônios todinhos, aquela luta, Mara, que atentava ao Buda, lá, o rei dos demônios, tudo isso aí, o demônio está dentro de nós. Então isso foi uma luta que o Buda passou contra esse lado material, voltar a ser luz. Então nós vamos deixar de ser matéria e voltar a ser luz. E essa batalha, estamos todos nós travando ela agora. Ok? E nessa guerra existem seres que realmente nos ajudam nesse processo. Isso é essa hierarquia que nós vamos falar. Então, no caminho da involução, essa fraternidade, no nosso atual ronda, na nossa atual cadeia, nossa atual onda de civilização que nós vivemos, então, só existia a fraternidade das trevas. Porque dentro desse processo de viver no mundo da matéria, nós já existimos aqui não só no atual sistema que a gente vive hoje, que é chamado de a quinta raça. Essa quinta raça é a raça ariana. E a raça ariana, ela fundamentalmente é Europa e América. Tá? Antes dessa quinta raça, houve uma quarta raça, que era uma raça Atlante, que eram outros continentes, a América não existia, a Europa não existia, existia um continente Atlante. Antes do continente Atlante, existia um outro continente, que era chamado o continente da Lemúria. Então, nesse continente da Lemúria, foi a primeira vez que essas mônadas entraram definitivamente no mundo material, não agora nessa involução, mas no processo da evolução. Então, antes do continente lemuriano, existiram outros continentes, mas não eram continentes físicos, eram continentes etéricos ou astrais. Então, como continente físico, a primeira vez que as nossas mônadas, nesse atual ciclo que nós estamos vivendo, entraram realmente no mundo material, aconteceu na Lemúria.
Isso foi há 18 bilhões de anos atrás. A gente vai falar aqui. Então, 18 milhões de anos atrás. Então, na época lemuriana, aconteceu um grande evento. Então, na época da Lemúria, nós só tínhamos praticamente essa fraternidade das trevas. Ainda não tinha uma fraternidade branca, uma fraternidade da luz não existia ainda. Então, aconteceu isso. O Logos planetário de um dos 7 espíritos perante o trono, Logos planetário, se você pegar o Logos do planeta Terra, o planeta Terra é a manifestação física desse Logos planetário. Existem 10 grandes esquemas de evolução aqui na Terra. Eu mostrei na primeira aula lá quais são eles, começando lá em diversos planetas. O primeiro, a gente pegar lá Marte, Vênus, Terra, Saturno, todos esses são planetas em evolução. Cada um deles tem um logos por trás deles. Então, um dos logos de um desses planetas, principalmente de um dos 7 planetas sagrados, a Terra não é um dos 7 planetas sagrados. O que define um planeta sagrado é o veículo etérico da Terra. O veículo etérico da Terra, ele é feito do 4º éter. O veículo eterno dos planetas sagrados são todos do 1º e 2º éter. Então, eles são um veículo etérico bem mais sutil, bem mais leve. Então, um dos logos de um desses planetas sagrados, tá? Ele encarnou-se fisicamente aqui no nosso planeta Terra. Esse ser, ele é um logos planetário encarnado. O nome dessa encarnação, desse ser encarnado, ele se chama Sanat Kumara. Ele tem um monte de nome. Sanat Kumara, o ancião dos dias, senhor do mundo. Ele desceu para este planeta nosso e permaneceu conosco desde essa época da Lemúria. Ele está conosco até hoje. Eu me perguntei diversas vezes, mas por que tinha que ser o logos de um outro planeta? Porque não o logos do nosso próprio planeta não fez esse tipo de coisa. Então, a primeira resposta que eu tive, isso aí é intuição, não sei afirmar o que é, que eu tive, foi a seguinte: primeiro, que a Terra não é um dos planetas sagrados. E esse logos é um dos logos de um dos planetas sagrados. Foi uma resposta. A outra resposta que eu tive é sempre figurativa, que a gente começa a entender. Você já viu um cabeleireiro cortar o cabelo dele mesmo? Você já viu um médico operar ele mesmo? Então, o logos, se ele se manifestasse aqui, seria algo parecido com isso. É ele entrando dentro dele mesmo para fazer uma correção dentro dele mesmo. Então, isso normalmente é feito com a ajuda de algo externo a nós. Por isso, são as duas respostas que eu encontrei. Por que veio um logos de um outro determinado planeta, veio até aqui para fazer essa transformação toda. Se são essas respostas satisfatórias ou não, eu sugiro que vocês voltar para dentro e procurar a resposta de por que foi desse jeito. Mas eu entendi dessa forma, figurativamente me explicaram dessa forma. Porque não dá para eu entrar dentro de mim mesmo e fazer uma transformação em mim mesmo. É mais fácil que isso aconteça com algo que realmente seja mais elevado do que eu, algo que seja externo a mim e mais forte do que eu. Então, esse foi o caso. Então, um dos logos planetário veio aqui na época da Lemúria e se encarnou aqui no planeta Terra, recebeu o nome de Sanat Kumara, o ancião dos dias. Então, é ele que veio para fundar essa grande fraternidade branca. Ok? Então, devido à pureza dele, devido à natureza dele, ele é um ser que praticamente não tem nenhum pecado, não tem karma pesado a ser resgatado, porque ele já resgatou todos os karmas dele, já está para criar um dos planetas sagrados, tem que ser um cara realmente boa pinta, né? Muito bom. Então, ele é incapaz de reagir a qualquer coisa no nosso plano físico. Devido à pureza dele, ele não consegue criar um corpo físico.
Por isso o Sanat Kumara, ele se manifesta aqui não no nosso plano físico. É no plano físico, mas na parte etérica. Ele se manifesta, tá? Não adota um corpo físico, ele atua no corpo etérico. Então, se alguém quer enxergar realmente o Sanat Kumara, como os videntes, alguns videntes chegam a essa situação, então tem que ser através do veículo etérico, não através do veículo físico. Então, esse Sanat Kumara, ele veio de um desses 7 planetas sagrados. Eu vou adiantar, a própria autora aqui no começo, ela não disse de onde ele veio, fala que é um conhecimento que deve ser mantido oculto, mas no próprio livro, lá na frente, ela entrega o ouro, quem que é o cara. Tá? Então, esse Sanat Kumara é o Logos do planeta Vênus. O planeta Vênus, na evolução de cadeias, ele está uma cadeia mais avançado do que o planeta Terra. Tá? Então, ele é o maior de todos os avataras. Nós já tivemos 9 grandes avataras só neste ciclo que nós estamos vivendo aqui agora. O último grande avatar foi o Buda. Anterior ao Buda foi o Krishna. Mas se pode ver que todos esses avataras, eles trabalharam dentro do reino humano. O Sanat Kumara, ele não trabalha só no reino humano. Ele trabalha no reino humano, no animal, no vegetal, no mineral, trabalha em tudo. Por isso ele é o maior de todos os avataras que já vieram e que ainda hão de vir. Tá? É nele que a gente vive, a gente se move, temos a nossa existência. Nenhum de nós consegue ir além da aura desse ser chamado Sanat Kumara. Nós vivemos dentro do planeta Terra. Nós somos uma bactéria no planeta Terra. Se olhar nós quanto o planeta, é como se fosse uma bactéria. Nós vivemos nele. Então, nós vivemos dentro da aura do Sanat Kumara. Se a gente quiser sair da aura do Sanat Kumara, isso vai ser possível quando a gente voltar para a nossa casa, que não é mais esse planeta. Então, esse é o nosso anel daqui não passa. Anel daqui não se passa. Então, nós estamos confinados dentro dessa aura. Nós vamos continuar ainda dentro da aura do Sanat Kumara, e o Sanat Kumara, ele reflete a aura do planeta numa escala um pouco menor, que é a escala humana. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar presos dentro dele. Nós vamos sair dele o dia que a gente elevar a nossa consciência a algo maior do que ele próprio. Então, estamos aqui. A gente está preso dentro desse sistema evolutivo. Por isso que eu digo sempre, isso aqui é uma cadeia. Todos nós estamos presos. Não conseguimos sair, nem como alma. Como pessoa, então, estamos mais presos ainda. Mais presos ainda como pessoas. A limitação como personalidade é total. A limitação nossa como alma, o dia que a gente tiver a consciência da alma, que é o veículo causal, a nossa limitação diminui. Mas continuamos presos aqui nesse ciclo evolutivo. Continuar. Ele é chamado também de o vigilante silencioso. O nome é sugestivo. Esses processos evolutivos, às vezes, eles dão encrenca. Às vezes, uma manifestação planetária, uma manifestação solar, dá uma encrenca total. Então, esse vigilante aí, esse nome é sugestivo, meditem sobre ele. Se dezebra, quem é que corta todo esse processo é ele. Tá? E ele é o vigilante naquilo que se refere à nossa humanidade. Porque o vigilante, no que concerne ao planeta, é o logos do nosso planeta mesmo. Mas no que concerne à humanidade, à evolução humana, a gente vai perceber que a evolução, quem trouxe essa evolução foi esse Sanat Kumara. Por isso que ele, no que concerne à nossa humanidade, é ele que resolve todas as encrencas. Se tem algum planeta aí, algum cidadão aí que quer destruir o universo, quem é que é o responsável por esse processo é ele. É dito que a Grande Fraternidade Branca interferiu na Segunda Guerra Mundial, interferiu na Primeira Guerra Mundial, interferiu em outras também. Silenciosamente, mas interferiram para impedir que coisas piores acontecessem. Então, esse é o trabalho deles, tá? Então, literalmente, o Logos planetário, o plano superior, atua, ele é o verdadeiro vigilante silencioso
do nosso esquema, enquanto nós estamos falando da evolução humana. Continuemos. O ponto na evolução do Sanat Kumara é muito avançado em relação a nós. Então, para comparar isso aqui, ele fez aqui, ó. O Sanat Kumara é tão avançado em relação a um adepto. Um adepto, nós não chegamos lá. Um adepto é aquele que chegou na quinta iniciação. O Sanat Kumara, em relação a alguém que chegou na quinta iniciação, ele é tão elevado como um adepto em relação a um homem animal. Um homem animal é aquele que realmente não está procurando nada de espiritualidade. Ele é quase que um animal dentro do mundo. Então, a distância de um homem animal até um adepto é parecida com a distância de um adepto até onde está esse Sanat Kumara. Daí a gente vê a grandeza de um ser como esse. Então, como ele é o ancião dos dias, veio com ele outras entidades. Tá? Eles vieram com o Sanat Kumara para preparar o planeta. Criou alguns campos magnéticos no planeta para a evolução desse processo todinho. Então a gente sabe, cientificamente sabe, que continentes desaparecem e continentes surgem. Tá? A gente fala aí que a ciência diz aí da Pangeia. Pangeia era um hipercontinente onde todos os continentes estavam juntos. Então esse processo de desaparecer continente, voltar a continente, tudo isso aqui foi programado nesse sentido aqui, ó, tá? Vieram criar esses pontos focais de força planetária para ajudar a desabrochar a autoconsciência. Então, todo o processo que acontece no planeta é para desabrochar a autoconsciência. Então, quando a gente fala, por exemplo, esses processos de placas tectônicas, esse movimento de tudo, o planeta ele tem vida. O planeta é um ser vivo. Então, ele tem o processo de descobrir a autoconsciência dele próprio. Assim como nós também temos o nosso processo de levantar a nossa própria autoconsciência. Tá? Então, isso aqui é conduzido por um grupo. E esse grupo prepara tudo isso aqui para que isso aconteça. Então, são pontos focais de energia. Tem alguns pontos do planeta onde desabrocha mais a espiritualidade. Se nós olharmos na atual civilização nossa, que é a civilização ariana, o ponto focal da civilização ariana foi na Índia. Toda essa sabedoria que a gente fala aí, que é ensinado aqui, não só pela teosofia, como por outros grupos também, tudo é originário da Índia. Porque lá era o foco realmente preparado para a quinta civilização. A sexta civilização não vai ser mais na Europa, América, nem na Ásia, vai ser num outro local, mas já está preparado também para que venha uma sexta civilização depois. Dentro de cada civilização, que são chamadas raças, tá? Existem 7 sub-raças. Cada uma delas acontece em locais diferentes. Nós estamos na quinta sub-raça. Estamos na quinta civilização ou raça, estamos na quinta sub-raça. Então, dentro de sub-raça só tem mais 2, a sexta e a sétima. Aí essa civilização vai desaparecer. A civilização ariana desaparece. E vai vir uma sexta civilização depois, uma sexta raça, que vai ter também 7 sub-raças depois. Então a nossa está no final, tá, gente? Nós já estamos no final da quinta sub-raça. Então, por isso que eu estou brincando aqui sempre, está todo mundo com água até aqui, ó. Começa a procurar essas coisas aqui, porque sabe que o ciclo está no final. E só vai entrar na sexta sub-raça aqueles que fizerem jus a isso. Quem não fizer jus para entrar nessa sexta sub-raça não vai entrar. Vai entrar num processo de dormência e aguardar uma outra oportunidade que vai acontecer mais para frente. Então, esse é o ponto que a gente está falando. O momento é crítico. Estamos na quinta sub-raça. E as 2 últimas são com muito menos gente, tá? Porque é ensinado que sempre tem, cada uma raça tem um juízo final. Então, o juízo final da quinta raça, ele já está acontecendo.
Já está acontecendo com tendência realmente a aumentar progressivamente. Por que está acontecendo isso? É ensinado que nesse processo todinho aí, 2/3 da população não vai estar preparada para entrar na próxima civilização. Vai ter que, não é que vai para o inferno, não é que não vai deixar de existir, simplesmente vão entrar em dormência até ter um novo momento onde eles possam continuar. Então isso aí são eles que fazem. Os lugares desses grandes seres aqui que vieram com o Sanat Kumara, nenhum desses seres, esses Kumaras, que vieram na época da Lemúria, nenhum desses seres eram do nosso sistema evolutivo. Nenhum. Todos eles vieram ou de Vênus ou vieram de outros sistemas solares para fazer esse processo aqui. Porque a nossa humanidade que entrou aqui no planeta Terra ainda é muito atrasada. Então ainda não tinha seres preparados para fazer esse tipo de atividade. Ok? Então, agora gradualmente, os filhos dos homens começaram a crescer, apareceram seres que são já da nosso esquema evolutivo, que já estão assumindo boa parte desses cargos que antes eram assumidos pelo Logos via o Sanat Kumara. Exemplos desses caras é o Buda. O Buda é um cara de 8ª iniciação. Todos os Budas anteriores ao Gautama eram de outros sistemas, não eram nossos. Mas esse Buda já é do nosso sistema. O Cristo, que é o Maitreya. O Cristo, quando a gente fala Cristo aqui no Ocidente, os orientais chamam ele de Maitreya. Ele também é um ser, que ele é o Bodhisattva atual. Ele substituiu o Buda. Então ele também já é filho da do nosso esquema evolutivo. Então já está aparecendo seres, os mestres de sabedoria que a gente vê aqui, veio falar no Saint Germain, Moria, Kuthumi, todos esses caras já são crias do nosso sistema, porque o nosso sistema está evoluindo. Ainda tem um monte de cabeça de bague por aí, mas está evoluindo também. Então esses caras estão gradativamente assumindo essas funções desses seres que vieram aqui para fazer esse processo. Até que vai chegar num determinado ponto que nós vamos ter alguém que possa fazer o papel do Sanat Kumara oriundo do nosso próprio sistema e libera ele para o Logos venusiano voltar para o sistema dele. Então esse é o lado que estamos falando. Tá? Então aqueles que são o grupo interno em redor do Senhor do Mundo foram recrutados na cadeia lunar. Vamos entender o que é cadeia lunar, gente. A cadeia atual é cadeia terrestre. A cadeia anterior à cadeia terrestre era a cadeia lunar. Por isso que é chamada de cadeia lunar. A nossa Lua, hoje, ela, antes de ser um satélite da Terra, há mais ou menos 8 bilhões de anos atrás, ou 6 bilhões de anos atrás, essa Lua era um planeta completo, era uma cadeia completa. E seres como Buda, como Cristo, eles começaram a evolução dele nessa cadeia lunar. São 7 cadeias dentro de um esquema evolutivo. Todas elas são do esquema terrestre. Por que são todas do esquema terrestre? Porque o planeta Terra é a 4ª cadeia, é a que mais mergulhou na materialidade. A cadeia anterior não tinha planeta físico, tinha planeta etérico. A 2ª cadeia só tinha planeta astral. E a primeira só tinha planeta mental. Então ela foi mergulhando. O máximo de materialidade nessa atual cadeia, que são um total de 7, o máximo de materialidade é a Terra. Por isso que ela recebe o nome de cadeia terrestre. Mas a cadeia terrestre, esse vai chegar a um determinado ponto que ela também vai desaparecer. E depois vai vir uma 6ª e uma 7ª cadeia. Mas aí já é uma evolução bem mais avançada do que nós estamos hoje. Porque assim como a gente mergulhou na matéria e chegamos no planeta físico, os planetas também mergulharam na matéria. E os planetas vão começar a voltar também para Deus da mesma forma. Então é o grande ensinamento das 7 grandes leis universais, é aquilo, assim como é em cima, é embaixo.
Então, acontece para um planeta, acontece para um sistema solar e acontece também para um ser humano, acontece para um animal, acontece tudo. Então, isso aqui é o que está acontecendo. Tá? Então, aqueles que têm triunfado na nossa humanidade estão aumentando de número e gradativamente estão assumindo as funções da grande fraternidade branca. O resultado do advento de anos, ele foi estupendo, tá? E os efeitos dessa transformação que aconteceu lá na Lemúria estão acontecendo até hoje. Na realidade, é o seguinte, sem o advento desse Sanat Kumara aqui, a evolução dos seres humanos no planeta continuaria existindo normalmente, sem o Sanat Kumara. Mas seria muito mais lento, porque o objetivo dele foi para realmente trabalhar o aspecto mente dos seres humanos. Então ele veio para trabalhar o processo mental, o princípio mental. Então ele veio aqui, nós não vamos nesse curso aqui entrar em muitos detalhes, mas o próprio Sanat Kumara e os 4 grandes Kumaras que vieram com ele, eles encarnaram na Lemúria e criaram veículos de manifestação melhores do que eram os veículos que existiam naquela época. Porque os veículos que existiam naquela época eram veículos similares ao dos antropóides, ou mais densos, maiores, mais fortes. Isso eram os veículos que existiam na época. Então o Sanat Kumara veio para criar veículos melhores nesse processo. E nesse processo de criar veículos melhores, a humanidade foi dividida em 2 grandes partes. Uma parte foi aquela que foi vivificada por esses corpos criados a partir de processos, que não vamos entrar em detalhe agora, quem quiser entrar um pouco mais, isso está um pouco mais detalhado em cosmogênese e antropogênese, que eu falei, está lá no site. Tá? Então eles pegaram a parte da humanidade e trabalharam o veículo mental dessas pessoas. E pegaram uma outra parte e não trabalharam o veículo mental dessas pessoas. Tá? E hoje a gente percebe essa diferença, hoje nem tanto mais, mas até uns 200 anos atrás, a gente percebia essa diferença ainda brutal. Os seres humanos que foram trabalhados no processo mental, a evolução mental deles chegou no homem europeu, chegou realmente nos japoneses, nos chineses, que são pessoas que já têm uma mente bem desenvolvida. E aqueles seres que foram deixados sem realmente esse processo de plasmar que foi feito através do Sanat Kumara, eles existiam até algum tempo atrás. É dito que eram a forma dos aborígenes australianos e dos pigmeus africanos. Então, não como hoje, se pegar um aborígene australiano de hoje, ele teve muito contato com a civilização, então esse aborígene australiano de hoje não é a mesma coisa de um aborígene antes de ter contato com a civilização. Então, aquilo que foi deixado, se deixasse pela evolução natural, esse processo do homem desenvolver a mente ia ser muito mais lento. Então, esse foi o objetivo do Sanat Kumara, acelerar o desenvolvimento do processo mental. Esse foi o maior trabalho que ele fez. Tá? Então, isso se percebe através de estudos aí que a gente vê de antropologia, dá para perceber. Homo erectus, Homo sapiens, você vê que teve todo esse processo que foi realmente modificando até chegar no homem como nós o conhecemos hoje. Praticamente, esse grupo de seres que realmente foram deixados sem esse processo de acelerar o desenvolvimento, ele praticamente desapareceu. Hoje, podemos dizer que não existe mais, exceto alguns que não deu certo. Esses seres que não deram certo, eles são da época da Lemúria. O Sanat Kumara preparou alguns veículos lá naquela época para receber os espíritos ou as almas que vinham da cadeia lunar para entrar aqui na Lemúria. Só que esses espíritos, quando eles estavam na cadeia lunar, a cadeia lunar já era uma cadeia desenvolvida.
Então, eles tinham veículos bons, veículos responsivos, inteligentes. E quando eles vieram aqui e receberam os veículos que eles deveriam tomar conta, assumir, encarnar neles, eles olharam para aqueles veículos, eram parecidos com grandes macacos, ainda não estavam evoluídos. Então, esse grupo de espíritos, eles se recusaram a usar esses veículos. Se recusaram. Não, imagina, eu não vou encarnar nesse troço aí não, estou fora. Tá? Então, nesse ensinamento, quem fala aí muito disso é Blavatsky, que fala isso na doutrina secreta. Tá? Esses seres foram deixados de lado e quem encarnou neles foi uma humanidade muito atrasada da cadeia anterior, mas muito atrasada, que acabou encarnando neles. E pela lei da causa e efeito, esses seres estão entre nós até hoje. Esses seres são os gorilas, os chimpanzés, os orangotangos, são esses seres, eles são seres humanos presos naquela carcaça, pela lei de causa e efeito. Então ainda tem esses seres que seriam similares àqueles daquela época. Tudo isso está na doutrina secreta, isso não é história que eu estou criando, não. Quem quiser pesquisar vai encontrar tudo isso lá. Tá? Mas é isso aí. Tá? Então o resultado do advento deles foi estupendo, porque acelerou em muito o desenvolvimento do processo mental de todos nós. E os que não e agora esqueci. Eu não gosto de falar. Meu Deus do céu. E aqueles que recusaram a entrar, né, nesses corpos, assim, o que aconteceu com eles? Estão encarnados nesses corpos até hoje. Sim, sim. No final do processo eles vão ser libertados também, que não existe castigo eterno, isso não existe. Tá? Mas se você for num zoológico e pegar perto de um chimpanzé e olhar nos olhos dele, observe como você vai encarar, como se tivesse encarado um ser humano. Ok, gente? Eu só dei esse exemplo aqui, não para criar polêmica, para mostrar aqui o resultado do advento deles. Então, aqueles seres que receberam esse empurrão para a evolução do processo mental, chegou onde nós chegamos hoje. E aqueles que não receberam esse empurrão, eles ficaram na forma de aborígenes, na forma de pigmeus e na forma desses grandes antropóides. Então está acabando, realmente esse karma está no finalzinho. Pode ver que o número de grandes antropóides está cada vez menor, cada vez menor. Tá? Aí, baseado nisso aí, tem gente que acha que o homem veio do macaco. Não é verdade. É o macaco o homem não veio do macaco, é o macaco que veio do homem. Inverteu totalmente a história. Né? Mas nesse sentido aí, isso aí é ensinamento, vou dizer de novo, às vezes choca esse tipo de coisa, tá? Mas isso é ensinamento da doutrina secreta, não é o Osmir que está inventando história, não, é de lá mesmo. Tá? Mas é para isso, a gente vê isso aí. Então o esquema planetário é para o logos planetário, o corpo físico é para o homem. Então o meu corpo físico para o homem, Osmir, homem espiritual, é a mesma coisa de que um planeta ou um sistema planetário completo, um sistema solar completo é para o criador de um sistema, é a mesma coisa. Assim como em cima, é embaixo. Entendamos isso definitivamente. Tudo tem vida. De um simples átomo a um sistema solar, tudo tem vida. Tá? Então é assim que a gente vai vendo. Então tem sido dito que na cabeça de cada homem tem 7 centros de força. Cabeça, 7 centros de força. Isso aqui é mal compreendido. Centro de forças, leia-se chakras. Na cabeça, então, está falando que tem 7 chakras, mas a cabeça é espiritual. O que são esses 7 chakras? Se a gente olhar aqui, tem um chakra aqui, ó, que é o coronário. Aqui tem um frontal. Aqui tem um laríngeo. Os outros 3 são glândulas, a pituitária e a pineal. Então, esses são 5 que eu me lembro de nome. Tem mais 2 que eu nem lembro o nome mais. Tá? Esses são os centros que tem na cabeça de cada um de nós.
Tá? Então, esses 7 centros que tem dentro da nossa cabeça é como se fossem 7 planetas. Então, nós somos, no microcosmo, a representação daquilo que é o macrocosmo. Tá? Então, na realidade, através da força do ego, difunde e circula. Então, é nós que animamos a vida dentro do nosso corpo. Então, a nossa alma, o nosso homem espiritual, é ele que anima esses planetas, essas vidas que existem dentro da gente. Tá? Então, Sanat Kumara, com outros 6, tá, mantém uma posição similar. Então, Sanat Kumara, mais 6, são 7, eles têm uma posição similar em relação ao homem espiritual, limitado a mim, só que eles estão falando em termos de planeta. Então, eles têm também 7 pontos, como se fosse, vamos dizer, a cabeça da Terra. Mas a cabeça da Terra é uma esfera, não tem cabeça. Mas, na realidade, a esfera que nós estamos falando não é só a esfera física. A Terra também tem 7 camadas: física, etérica, astral, mental. Assim como nós temos, o planeta também tem. Então, tem centros de força no planeta. E esse centro de força, no que tange a humanidade, quem manda, quem toca isso, é o Sanat Kumara, junto com outros 6 Kumaras que vieram desse outro planeta sagrado para acelerar o nosso processo. No final desse atual ciclo, tudo volta para o nosso Logos planetário, e esse Logos venusiano, ele para de ajudar nesse nosso processo. Ensinado na doutrina secreta também, que cada planeta, na existência todinha dele, ele tem uma única vez que ele recebe uma ajuda exterior. Então, a nossa ajuda exterior nós já recebemos. Daqui para frente, a gente tem que se virar sozinho. Tanto que eu falei, Buda, Cristo, os mestres estão gradativamente assumindo as funções que eram executadas, que são ainda parcialmente executadas pelo Sanat Kumara e os outros 6 Kumaras que vieram com ele para acelerar esse processo. Tá? Então, o centro da cabeça planetária atua diretamente através do centro do coração e da garganta. Tá? Nós temos 3 grandes centros que são espirituais. O centro mais espiritual é o coronário. Depois o pessoal acha que é o frontal. Mas o frontal, na realidade, ele é uma interligação do centro coronário. Os 3 centros espirituais que tem que desenvolver, que nós temos que usar mais, é o coronário, é o da garganta e o do coração. Esses são os 3. Os outros são centros relativos à matéria. Relativos à parte espiritual, é o coronário, o coração, o da garganta e o da cabeça. Tá? Então, o centro da cabeça atua diretamente através do centro do coração e da garganta. Controla os demais centros. Tá? Então, isso do Sanat Kumara com o planeta. Da nossa alma conosco. Porque o microcosmo retrata aquilo que é o macrocosmo. Então, a decisão do Logos planetário de adotar um veículo físico criou um sentimento de processo evolutivo, um sentimento extraordinário. Houve um salto na evolução planetária com este processo. Pela encarnação dele, ele produziu em um ciclo de tempo que, de outra maneira, seria muito mais lento. O germe da mente do homem animal foi estimulado. Então, ele não trabalhou, vamos dizer, fortemente no veículo físico. Ele trabalhou no veículo da mente, para melhorar o veículo da mente. Porque se o nosso veículo da mente fosse igual, por exemplo, de um animal, nós seríamos animais. Como existem seres humanos que são tão ruins quanto ou piores do que os animais, que os animais, pelo menos, não têm culpa nessa história todinha. Então, não desenvolveu a espiritualidade, desenvolveu só o egocentrismo. Então, esse é o trabalho. Então, o homem inferior, quádruplo, ele foi coordenado e estimulado. Quádruplo, porque é veículo físico, veículo etérico, veículo astral e veículo mental. Esse é o homem, como nós somos realmente, como alma, nós somos encarnados. Temos esses 4 princípios: físico, etérico, astral e mental. Então, a nossa evolução é quádrupla.
não é evolução só da mente, nem só das emoções, nem só do veículo físico. Todos os processos estão em evolução. Tá? E se tornou um veículo apropriado para a vinda de entidades autoconscientes. Então, hoje, quando um bebê nasce, ele traz todo um processo, através do DNA dele, evolutivo, graças a esse processo que criou tudo isso aí. Se não tivesse vindo essa ajuda, os seres humanos ainda estariam algo parecido com os neandertais, um pouco mais evoluído, tá? Mas não muito mais do que isso. Então, isso foi um processo exterior. No reino mineral, quando nós falamos que o Sanat Kumara ele não trabalha só no reino nominal, ele trabalha também no reino mineral. Os minerais receberam um estímulo adicional e se tornaram radioativos. Então, se você pegar urânio, tório, rádio, são elementos que são radioativos. O que é um elemento radioativo? Qual a diferença de um elemento radioativo e um elemento não radioativo? O ferro não é radioativo. Todos os elétrons que estão dentro do núcleo de ferro estão presos dentro daquele núcleo de ferro. O elemento que se torna radioativo, ele doa elétrons. Ele pega elétrons dele, ele entrega esses elétrons. Ele é radioativo. Então, é o próprio mineral que é totalmente, vamos dizer, egocentrado, não é egocentral, vamos falar mineral-centrado, ele começa a doar. Então, esse é o processo de evolução do mineral. Então, os elementos, quanto mais radioativos são, então, dentro da escala de vida de evolutiva mineral, eles estão mais avançados do que aqueles que não são radioativos. Tá? Aconteceu uma mudança química também no reino vegetal. Essa mudança química foram novas espécies, foram mudando. Foi realmente graças a esse advento feito pelo Sanat Kumara. O processo de comunicação entre o reino vegetal e o animal se acelerou, porque a evolução acontece assim. Não é que uma pedra vira um vegetal vira um animal. Não é isso. O que está evoluindo é a forma. Então, a forma, sim, uma forma de uma pedra, através de radiação, ela se transforma. Um vegetal se transforma também. Na realidade, o que tem por trás dessa forma é o princípio evolutivo. Tá? Então, esse processo de comunicação entre uma entidade que está aprendendo ainda no reino vegetal, passar para aprender aquilo que existe no reino animal, aquela que está no reino animal, passar para aprender aquilo que está no reino animal, esse processo foi acelerado. Tá? A ponte de ligação entre o abismo, entre o reino mineral e vegetal, entre o vegetal e o animal, assim vai. Aí também vem aquelas compreensões erradas. As pessoas acham que a evolução entre o animal e o humano ocorre pela forma. Não ocorre pela forma. Um macaco, ou um boi, ou um cachorro, ele nunca vai ser humano, fisicamente. Mas um macaco, um cachorro, ele está desenvolvendo um princípio mental. Ele está desenvolvendo uma mente rudimentar. Então, quando um determinado animal desenvolve um princípio mental já um pouquinho melhor do que a maioria dos animais, esse princípio mental de um determinado animal, quando ele morre, aquele princípio mental está disponível. Aí uma determinada mônada assume aquele princípio mental e começa a evolução humana. Então, o que os animais deram para nós não foi o corpo. O que os animais deram para nós foi o princípio mental. Essa é a transição animal-humana. Vegetal e animal é similar e assim vai. Então, esse é o processo lá. Então, esse processo aqui, esse processo de comunicação, de mudança, depois da Lemúria, isso aconteceu fortemente. E a gente olha pelos ensinos ocultos, que quando fala da botânica, da época da Lemúria, as árvores eram gigantescas. Os animais também eram gigantescos. Nessa época lá eram dinossauros, eram coisas desse jeito.
O homem lemuriano, pelos ensinamentos, o homem lemuriano tinha 10 metros de altura. Então eram formas gigantescas. Então esse processo de melhorando as formas, adequando as formas ao planeta, isso foi tremendamente acelerado graças a esse trabalho feito por Sanat Kumara. Então nos dias lemurianos, o trabalho que eles planejaram, organizado, distribuiu as funções, processos de evolução foram postos, direção consciente dessa fraternidade. Então foi aí que houve a fundação da grande fraternidade branca para acelerar o processo daqueles que realmente querem voltar para Deus. Aqueles que ainda o princípio das trevas é muito forte, não querem voltar para Deus, eles trabalham para a fraternidade das trevas. Aqueles que querem realmente voltar para Deus vão se identificar com essa grande fraternidade branca e fazer o caminho de retorno para a casa do Pai. Essa, mais uma vez, é a parábola do filho pródigo. Cada um de nós tem o seu determinado momento. E esse momento não é da personalidade. Então, vamos falar assim, uma personalidade que realmente não fez o dever de casa ainda, aí de repente vou resolver, vou voltar para a casa do Pai. Não é uma decisão da personalidade, é da alma. É a alma que sabe se ela cumpriu o processo dela todinho e pode retornar para a casa do Pai ou não. Mas, quando a alma tem essa intenção, ela já aprendeu tudo isso, a alma ela reflete na personalidade e a personalidade acaba agindo de uma forma coerente com o que a alma está fazendo. Perceberam a diferença? Então é sempre na alma a evolução. Tá? Então essa hierarquia existe, o trabalho prossegue, eles estão em corpos densos, como muitos mestres, e outros em corpos etéricos. Sanat Kumara não tem corpo denso. Os grandes Kumaras também não têm corpo denso. Mas os mestres de sabedoria, que é o Saint Germain, Jesus, esses caras, eles mantêm corpos físicos quando o precisam dele. Ainda tem, eles se manifestam no corpo físico. É só ver a história. É só ver. Na história, a gente conhece a vida de Jesus, conhece a vida do Cristo, conhece a vida do Saint Germain, do Moria, do Kuthumi. São seres que tinham corpos físicos para atuar nesse mundo aqui. Agora, aqueles que estão muito desenvolvidos não suportam mais a pressão de um corpo físico, porque o corpo físico é muito pesado. É muito difícil lidar com o corpo físico. É só a gente ver a nossa vida. Como é difícil a gente lidar realmente com o nosso corpo. O corpo é tamas puro, é tamásico, é pesado. Ele tem as vontades dele. E a grande maioria de nós obedece às vontades do corpo. Porque nós somos também tamásicos. Mas os seres mais elevados não. Mas aos mestres, até a quinta iniciação, todos eles ainda mantêm corpos físicos quando necessário. Quem quiser estudar um pouco disso, vai lembrar que no começo da Sociedade Teosófica, Blavatsky, o Leadbeater, Annie Besant, todos eles tiveram tete a tete com mestres de sabedoria com corpos físicos manifestados. Às vezes, esses seres, principalmente o Leadbeater, que tinha uma clara evidência bem superior à da média, ele percebia, e eles também, quando ele saía do corpo físico, ele percebia os mestres nos corpos etéricos e astrais. Depois ele percebia os mestres no corpo físico. Ele é o mesmo ser. É o mesmo ser. Então, os mestres, quinta iniciação, quando ele precisa de um corpo físico, ele manifesta um corpo físico. Ele tem esse poder de criar um corpo físico quando quiser. É ensinado, inclusive que alguns desses mestres mantêm corpo físico agora, uma região da Índia, onde eles mantêm corpos físicos até hoje. Tá lá, está na literatura teosófica que constata tudo isso, eles ainda existem. O Moria, o Kuthumi, todos eles mantêm corpos físicos, mas esses corpos físicos dele,
é quase que num anonimato total. A aparência deles fisicamente, a última vez que a gente tem constatação disso é na literatura teosófica, através da Blavatsky e do Leadbeater, dessa turma aí. Fora disso, a gente não vê, mas eles afirmam que eles ainda mantêm. Tá? A sede central dessa hierarquia é uma cidade chamada Shambhala. Aí vão dizer que Shambhala isso é história. É história. Não vão achar Shambhala física. Essa cidade, ela existe no mundo etérico. E ela vai ser difícil de descobrir. Porque tem 4 níveis etéricos, tá? Ela existe em matéria etérica, mas no segundo éter. 4º, 3º, 2º, 1º éter. Então, até a gente ter a clara evidência do segundo éter para perceber essa cidade etérica, nós vamos ter que ainda rolar, como se diz, ainda ralar muita mandioca ainda, para chegar nesse nível aí. Mas a gente vai chegar lá, tá? Ou através de sonhos também é possível também de ter esses contatos. Vários mestres vivem no Himalaia, o lugar é chamado Shigatse, a maior parte está espalhada pelo mundo inteiro, tem mestre no mundo inteiro, quinta iniciação. As grandes cidades, os grandes países, todos têm mestres encarnados. Só que eles estão totalmente anônimos. Eles estão testemunhando, verificando, e de vez em quando algum ensinamento aí vem de algum mestre aí. A gente pega, por exemplo, a questão de uns final do século passado, não, final do 1800, final do século XIX, mais ou menos, quando existiu alguns grandes seres na Índia. A gente vê, nessa época aí, a história de um Ramana Maharshi, a história de um Ramakrishna, a história desses seres, são mestres encarnados. São verdadeiros mestres encarnados. Há quem diga, eu corroboro, eu acho que é a mesma coisa, um outro mestre que viveu entre nós, e não faz muito tempo, foi o Jung. O Jung era um tremendo de um espiritualista, só quem estuda a obra dele que vai ver o quanto que aquele cara sabia de espiritualidade. É brincadeira. Então são mestres. Agora existem mestres mais elevados e mestres menos elevados. Na realidade, é a alma desses mestres que é mais elevada ou menos elevada. Que o princípio monádico que anima todos nós é igual. Todos é igual. Tá? Então vários deles ainda estão por aí. Por eras, essa obra foi lenta, muitos milhares de anos se passaram, que fosse possível delegar para os filhos do homem em evolução. Então hoje a gente vai ver, quem estuda aí os mestres ascensos, essas coisas assim, são todos filhos do nosso sistema que estão efetivamente assumindo esse trabalho. No meio da 4ª raça, Atlante foi um outro continente, anterior à América, anterior à Europa. Ele existiu, foi um grande continente e estão tentando achar ele até hoje, acham vestígios dele. Civilização minoica, vestígio da Atlântida, Maia, Astecas, são todos oriundos dessa civilização atlântica. Tá? Lá no meio da 4ª aconteceu um grande evento. Alguns dos membros dessa época da civilização lá, membro dessa fraternidade branca, que trouxe toda essa turma para ajudar no processo, eles foram chamados para fazer um trabalho mais elevado em outro sistema solar, em outra parte do sistema solar. Como esses caras saíram, abriram vagas. Quem vai entrar? Os discípulos que aqui estavam. Nem eram mestres, eram discípulos, receberam uma oportunidade em função da saída desses mestres para outros trabalhos. E discutiram 3 coisas nessa Câmara do Senhor do Mundo, quando isso aconteceu. Isso foi em Atlântida, não é na atual civilização. Foi na civilização anterior ainda. Tá? Fechar a porta onde os homens e animais passavam para o reino humano. Até então, na Atlântida, os animais ainda estavam doando princípios mentais para novas mundas entrar na evolução humana.
Fechou. Não entra mais, animal não doa mais processo mental para novas mônadas entrarem no processo de evolução. Fechou. Não permitiu que nenhuma mônada mais se apropriar desses corpos mentais e depois gerar novos físicos. Então, quem tem um cachorrinho aí, meu cachorrinho é muito inteligente, ele vai virar ser humano. Não vai, está fechado. Esse processo está fechado. É ensinado que tem exceções, mas são raríssimas. Tá? Abriu outra porta, onde os seres humanos que desejassem submeter a disciplina, fazer um esforço, entrar no quinto reino. O que é o quinto reino? Primeiro reino, mineral. Segundo, vegetal. Terceiro, animal. Quarto, humano. Quinto, espiritual. Então abriu a porta. Fechou a porta do animal para o humano, mas abriu a porta do humano para se tornar um super-humano, se tornar uma evolução espiritual. Essa porta é o portal da iniciação, ainda está aberto, tá? Nos mesmos termos que aconteceu nessa época, e a porta, o animal e o humano, vai ser aberta de novo só na próxima ronda. A próxima ronda ainda vai demorar muito, porque essa ronda que nós estamos vivendo aqui, eu falei que nós estamos na quinta civilização e quinta subraça. Nós ainda vamos ter uma sexta civilização, uma sétima civilização, depois nós vamos sair do planeta Terra, vamos entrar num outro planeta, são 7 planetas, nós ficamos circulando nesses 7 planetas. Nós vamos para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para depois voltar no primeiro, para começar de novo um novo ciclo de transformação animal humana. Então agora não entra mais. A tendência daqui para frente, dentro do nosso esquema evolutivo, é cada vez menos gente. Cada vez menos. Não é que vai desaparecer as almas, é aquilo que eu falei, num processo de juízo final, aquelas almas que fizeram jus a continuar nesse esquema aqui, que na sexta, na sétima raça e nos próximos planetas, vão continuar. Aquelas que não fizeram jus a isso, não aprenderam o suficiente, vão esperar em suspensão a próxima ronda, onde começa todo o processo de novo. É duro começar de novo, gente. É muito duro. Porque nesse processo de começar de novo, é voltar a enfrentar dinossauro, voltar a enfrentar essas coisas tudo outra vez. Então é isso que é ensinado. Se esforcem. Todos os mestres estão sempre dizendo, se esforcem. Mantenham realmente o direito de continuar nesse processo, porque no final desse processo, dessa atual ronda, todos aqueles que chegarem no final dela vão voltar para a casa do Pai e não retornam mais aqui. Aqueles que não fizerem jus a isso, na próxima ronda, vai voltar e vai fazer tudo isso outra vez. Isso é muito sério. Esse recado está sempre dado aí. Então, fazer esse merecimento não é fazer bem para o mundo, é fazer bem para você mesmo. É fazer o trabalho de interiorização, de se conhecer, de se voltar para dentro. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu falto fazer? O trabalho do mundo é ótimo. O Deus da natureza agradece quem ajuda nesse trabalho da natureza. Mas o trabalho mais importante não é o trabalho da natureza. O trabalho da natureza, se você não fizer, outro faz. A própria natureza faz ela ir em frente, independente de você estar ajudando ou não estar ajudando. Se Deus precisasse de mim para esse planeta aqui andar, Deus estava ferrado. Por que não? Então o importante não é isso. O importante é realmente a minha mônada, o importante é a minha alma. É esse o trabalho, garantir que realmente eu vou voltar para a casa do Pai. Isso que a gente tem que fazer. Esse é o trabalho. O terceiro ponto é definir a linha de demarcação entre duas forças, da matéria e do espírito. A força da matéria é a fraternidade das trevas. A força do espírito é a fraternidade branca. A gente tem que fazer uma opção. Ou eu sirvo a matéria, ou eu sirvo ao espírito. Mas a grande maioria
atende muito mais à matéria do que atende ao espírito. Estou enganado? Não estou, gente. Eu estou falando isso para vocês na lata. E falo para mim também. Para cada um de nós. Nós estamos agindo nesse mundo mais para resolver os problemas da nossa personalidade ou nós estamos trabalhando para resolver realmente os nossos princípios maiores? É só a gente olhar. Claro que a gente já procura alguma coisinha. Vim aqui, prática de meditação, toda coisa que a gente faz já é alguma coisa. Mas isso aí tem que aumentar, e tem que aumentar muito. Essa seriedade tem que ser muito forte, tá? Para a gente entrar no quinto reino, no reino espiritual. Gente, entrar no reino espiritual é a solução. Não é que a gente não volta mais aqui. Um Cristo volta, um Buda volta, mas eles voltam com plena consciência de quem eles são. Duro é voltar para cá sem consciência de quem nós somos. Quando nós não temos consciência e volta para cá, a gente é enrolado outra vez por esse negócio que é chamado de Maia. Maia nos domina. O mundo coloca tanta coisa para a gente fazer, tanta atividade, tanta coisa, que a gente se enrola. Tá? Então, o problema do bem e do mal, luz e trevas, certo e errado, tudo isso aqui, tá? Rompe, atinge a liberdade espiritual. Isso aqui não tem importância. Bem e mal. Mal é o princípio da matéria que está nos prendendo aqui. Bem é o princípio espiritual que quer nos levar de volta para Deus. Mas os dois são divinos. Sem esse negócio que era chamado mal, a nossa mônada não teria conseguido chegar até aqui. E ela quis chegar aqui, ela mergulhou aqui nesse processo. Por quê? Não sei. Mas ela teve ajuda. Mas nós não precisamos mais dessa ajuda, nós precisamos da ajuda agora daquela para voltar para casa. Então esse é o verdadeiro conhecimento do bem e do mal. A gente vai entender que o mal é divino. O bem também é divino. Sem o mal, o mundo não existiria, que as mônadas não teriam mergulhado. Sem o bem, a gente não voltaria para a casa do Pai, ficaria estagnado. Tá? Então o problema não existe, nem nos reinos abaixo do humano, nem naqueles que o transcendem. Então o problema de bem e do mal existe no reino humano. É só no ser humano que existe esse negócio de bem e mal. No animal não existe bem e mal. No vegetal também não. No super-humano também não existe. Tudo é o que é. É o ser humano que inventou essa encrenca. E onde é que está essa encrenca? No processo mental. Nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. Quem cuida disso? Cada um de nós tem que cuidar disso. E como é que a gente cuida disso? E eu vou me juntar à fraternidade das trevas, gosto do mundo e vou continuar no mundo. Tudo bem, é uma opção. Ou eu vou juntar com a fraternidade branca, vou voltar para casa, porque eu estou de saco cheio com isso aqui. Tudo bem também. O problema é quando a gente vem desse lado, volta para o lado de cá, vem para cá, vem para cá. Isso leva a doença. Isso leva. Essa opção tem que existir. Está claro lá na Bíblia, você não pode servir a Deus e a Mamon. Parem para pensar, é isso. Qual dos dois princípios você vai seguir? O da involução ou o da evolução? Escolham. Eu quero voltar para Deus. Aquela cachaçinha ali está uma delícia. Pronto. É uma demonstração de que realmente essa teu querer voltar para a casa do Pai é conversa. Percebe? Então é isso aqui, quem vai fazer essa análise somos nós mesmos. E a gente tem que fazer isso direto. E a gente tem que ser honesto. O ensinamento é, não tem problema nenhum você estar ligado no mundo. O mundo faz parte de Deus. Mas assuma que você é mundo e para de fingir que está querendo voltar para a casa do Pai. Então a hierarquia aproveitou da dificuldade discriminativa da mente. A mente, ela não
ela não é discriminativa. E o homem, através do equilíbrio dos pares de opostos, alcança os objetivos. O caminho de volta à fonte de onde veio. Então, tudo nesse mundo tem teu oposto. Trevas, luz. Fraternidade das trevas, fraternidade branca. Está lá, tudo tem o teu oposto. E a gente tem que fazer uma opção por um desses opostos. Enquanto a gente fizer a opção pela matéria, seja matéria, fez a opção pela fraternidade branca, então, fraternidade branca. Agora, quando a gente faz a opção pela fraternidade branca, mais lá na frente a gente vai ter que aprender outra coisa. Até essa opção a gente tem que largar. Até essa. Porque enquanto você estiver optando por ela, você quer continuar no mundo para ajudar aqueles que aqui ficam para fazer o trabalho aqui da fraternidade branca. No fundo, é uma forma de querer ficar no mundo e não quer realmente mostrar isso. Ou não. Tem alguns seres, como o Buda ou o Cristo, não. Eles realmente fizeram jus a voltar e ficaram aqui para ajudar realmente os incautos. Agora, tem aqueles que fingem que é espiritualista para não ter muita encrenca, mas no fundo quer ficar aqui do mesmo jeito. Quer ficar aqui do mesmo jeito. Tá? Mas aqui é o importante. Então, o importante, tudo bem, já é um passo. Mas o outro passo é você ficar equidistante dos dois. Você não ficar nem no lado material, nem no lado branco. Você segue no caminho do meio. Esse é o caminho do Buda. Então você não serve nem a involução, nem a evolução. Você vai voltar para Deus direto. É outro caminho. Que a gente tem que avaliar realmente qual que é o nosso caminho a ser feito. Tá? Mas tudo indica que é só a gente ver aqui que realmente entre a gente ficar no arco involutivo ou ficar no arco evolutivo, muito melhor ficar no arco evolutivo. Então, essa decisão levou à luta que levou a civilização Atlante, que destruiu toda a Atlântida. É a luta entre essas duas fraternidades. Porque a fraternidade das trevas quer manter todo mundo aqui. A luz quer levar todo mundo de volta. Colisão. Pares de opostos. Os opostos, quando se tocam, é explosão. Pega o polo positivo e um polo negativo, encostam um no outro. Curto-circuito. Então é isso que acontece. Quando a gente fica aqui, ó, se todo mundo ficasse de um lado ou todo mundo do outro, então pronto, resolveu. Mas não. Fica nesse negócio aqui, então ocasionou o final da Atlântida. Tá? Tudo está escrito nas escrituras do mundo inteiro. As forças da luz e das trevas foram postas em ordem de batalha. Então houve batalhas fortíssimas na época da Atlântida, que culminou na destruição da Atlântida. Isso está na doutrina secreta, está em muitas religiões diferentes. No próprio judaísmo fala no dilúvio. O dilúvio foi o que aconteceu na Atlântida, onde foi destruído. O dilúvio que é ensinado lá no Antigo Testamento, na realidade é uma cópia do dilúvio que é ensinado na civilização da Suméria, que é anterior ainda a eles. E a da Suméria copiou de outra ainda. Aquele negócio de vai passando de boca em boca, e cada um assume a paternidade da coisa como sendo tua. Então é isso. Qual que é a importância disso, saber que isso aconteceu? A importância é simples. Nós estamos numa época tal, não na civilização atlântica, mas na civilização ariana, que nós estamos prestes a fazer uma encrenca tão grande quanto aquela encrenca que foi feita na Atlântida. É só ver lá o Putin, lá agora fez o Satan 2. Os chineses lá cada vez mais armaram até o chifre. Está lá, uma encrenquinha que seja lá, pronto. Nós vamos destruir mais um grande continente e uma grande civilização. Então, pertinho disso. E vai acontecer. É só a gente seguir os estudos que a gente vê que está muito perto disso. Pois não.
É só um comentário. Eu tenho ouvido dos astrólogos que, como nós estamos na era de Aquário, nós estamos entrando na fase de destruição dos paradigmas. Nós estamos mudando toda a nossa estrutura mental, né? Os valores estão se mexendo, estão mudando tudo. E parece-me que, cada vez mais, nós estamos ouvindo grandes conflitos na Europa e na América, como você falou, a respeito da quinta sub-raça, da quinta raça e quinta sub-raça. Estamos chegando na sexta sub-raça da raça ariana, não é isso? E parece que com essa destruição da Europa e da América, com as bombas atômicas, muitos seres humanos vão migrar para o Brasil, porque é o único país que nós não temos guerra desse tipo que eles têm. E provavelmente será, então, o início da sexta sub-raça. Será que é alguma coisa? Tem uma historinha que reclamaram de Deus, que Deus... todo mundo conhece a historinha, mas eu vou falar nela aqui de novo. Que ele criou cada lugar do mundo e colocou encrenca. Colocou terremoto no lugar, maremoto no outro, lugar muito quente num, muito gelado no outro. Todo lugar teve situações terríveis. Só no Brasil que não. No Brasil não tem terremoto, não tem maremoto, não tem essas coisas todas. O clima aqui é tudo bom. Mas aí Deus falou, você vai ver o povinho que eu vou colocar lá. Essa história está correndo por aí. Então é o seguinte, essas coisas acontecem não do dia para a noite. Essa atual raça ariana, mesmo o atual Kali Yuga, que nós estamos vivendo dentro desse processo aqui, ainda tem 400 mil anos pela frente. O Brasil tem 500 anos, pouco mais de 500 anos. Então, falar 500 anos num período de 400 mil anos, dizer que a próxima grande civilização, a próxima sub-raça vai ser no Brasil, isso é coisa de brasileiro. Isso é coisa do Chico Xavier. Brasil, pátria do mundo, coração do Evangelho. Pode ser verdade, ou pode não ser. Mas uma coisa eu te afirmo, com o povinho que nós temos aqui hoje, não tem povinho aqui para ser essa sub-raça. Mas como é uma coisa que vai acontecer mais lá na frente, então não sei te dizer se vai ser ou não vai ser. Então tem algumas filosofias que dizem realmente que o Brasil é a terra da próxima sub-raça. Mas há aqueles que dizem que vai ser Austrália e Nova Zelândia. Que me parece mais, pelo tipo de vida que se tem lá, me parece mais apropriado do que o tipo de vida que nós temos aqui. A corrupção aqui, a gente fala que é do presidente, do vice-presidente, dos políticos. A corrupção aqui é do faxineiro até o presidente. Em todo nível só tem corrupção. Então, pelo que a gente vê aqui, eu te arriscaria dizer, se fosse agora, eu te diria, não, aqui não vai ser o berço da sexta sub-raça. Se isso for acontecer daqui mais 200 anos, quem sou eu para te falar se vai ser aqui ou não vai ser aqui? Não sei. Não sei. Mas aquela ditada, cada um puxa a brasa para a tua sardinha. Tá? Então há vertentes que dizem que sim e há vertentes que dizem que vai ser na Austrália. Não sabemos. O fato é que, enquanto for a sexta sub-raça, ou a sexta raça e a sétima raça, não, a sexta sub-raça, que ainda é da quinta raça, ainda é nesse continente. Mas para cada grande civilização tem um continente. A Lemúria foi um continente e desapareceu com a raça lemuriana. Claro que sobreviveu alguns que viveu ao mesmo tempo na Atlântida. A Atlântida também foi uma civilização, o continente desapareceu. Então, o nosso continente também vai desaparecer. Pelo ensinamento, é isso aí, vai desaparecer. Tanto a Europa quanto a América vai desaparecer e vai brotar um novo continente. Mas aí, como eu estou falando, já é sexta raça, não sub-raça. Então vai acontecer. Então, não é muito importante a gente saber isso, não. Tá? O mais importante é, quero meu lugarzinho na sexta sub-raça, eu vou fazer força para ter meu lugarzinho lá. Ou melhor ainda,
Nem nessa eu não quero, eu quero voltar para a casa do pai direto. Percebe? Onde vai ser? Tanto faz. Mas é isso aí. Esse ensinamento aqui que a gente está falando de iniciações e tudo mais, enquanto ele estiver no nível intelectual, ele de pouco serve. É mais uma coisinha, mais umas historinhas que a gente aprendeu. Então vamos em frente. Te respondi? A resposta é, não sei, e te digo mais, não é importante. Então vamos lá. Então a luta persiste, a Primeira Guerra Mundial é uma recrudescência dessas épocas da Atlântida. Tem Atlantes encarnados até hoje, aqui. Tá? Grande parte da civilização de hoje, que a gente acha que é tudo ariano, não. Grande parte da civilização hoje é de origem atlante. Origem. Porque, na realidade, houve uma miscigenação tão grande, que não dá para falar se esse cara é atlante ou esse cara é ariano. Porque houve uma miscigenação muito grande. Mas existem algumas coisas que mostram ainda. Tá? Ainda existem pouquíssimos da era lemuriana, pouquíssimos, mas existem ainda. Da época Atlante existe muita gente de origem atlante e existe muita gente da era ariana, que foram princípios diferentes. Atlântida, a força daquela época foi desenvolvimento do veículo emocional. A raça ariana é desenvolvimento do veículo mental. Por isso que a gente pode ter uma encarnação numa era, noutra era, numa civilização que ainda existe, noutra que ainda existe, porque a gente tem que desenvolver todos os princípios. Tá? O que adianta a gente ser, como se diz, tremendamente desenvolvido mentalmente e emocionalmente a gente é um zero à esquerda? Aí é um Spock lá da Guerra nas Estrelas, onde é razão acima de tudo, nenhuma emoção. Um cara que é puramente razão, nenhuma emoção, ele não vive. Falta alguma coisa, é o equilíbrio. Osmir, na época da raça Atlantes, falavam que eles tinham o conhecimento, né, das magias, de tudo isso. E tinha os que tinham o conhecimento e tinha os sem mente, os que não tinham conhecimento. Aí, esses que tinham conhecimento, eles se aproveitaram, né, que os sementes não tinham conhecimento e se relacionavam com as esposas dos sementes e eles se corromperam. Acho que o conflito começou a partir daí. É mais ou menos isso? É mais ou menos por aí, sim. Tá? Mas é o seguinte, de fato, lembra que eu falei que quando os senhores Sanat Kumara veio aqui na época da Lemúria, que foi antes ainda da Atlântida, ele separou parte da evolução, recebeu um impulso evolucionário e parte não recebeu o impulso evolucionário. Os sem mente são aqueles que não receberam esse impulso evolucionário. Eles continuaram como homens animais. E os que receberam o impulso evolucionário foram da raça Atlante. Então, esse conflito aí, ele aconteceu entre pessoas da raça Atlante com pessoas da raça Lemuriana, que eram os sem mente com os com mente. E realmente, os com mente, que eram teoricamente mais evoluídos, eles realmente começaram a se reproduzir com o sem mente lá e fez essas encrencas, tudo que você fez aí. Mas não é o objetivo desse curso, gente. Eu já perdi muito tempo com essa história. Quem quiser ler um pouco mais sobre isso, tem 3 aulas que eu dei, que é Raças e Cadeias, Cosmogênese e Antropogênese, está tudo lá no site, dá para assistir, onde eu falo tudo isso aí que você está perguntando. Assista lá que você vai ver de novo. Senão eu não vou avançar no nosso tema aqui, que é o tema das iniciações. Mas vai lá que você vai encontrar. Mas sem mente e com mente é isso. É aqueles que receberam o impulso evolucionário e aqueles que não receberam o impulso evolucionário. Tá? Isso aconteceu na Lemúria, e a Lemúria coexistiu com a Atlântida. Então a Lemúria, quando ela foi destruída, a Atlântida já existia. Porque se não existisse, destruiu a Lemúria, então não tinha mais continente para ninguém viver. Então há uma coexistência. E a Atlântida com a Ariana foi a mesma coisa. Quando a Atlântida ela foi destruída em 3 etapas.
Não foi numa etapa só. Foram em 3. Tá? Na última etapa da destruição da Atlântida é relativamente recente. Aconteceu há mais ou menos 8.000 anos atrás. Não é tão antigo, não. Então, essa civilização minoica, os primórdios dela, eram Atlantes. Quando a Atlântida foi destruída, já existia a América. Tanto que os Atlantes vieram para a América e se tornaram os maias, os astecas. Então está lá, então há uma sobreposição, não há uma separação. Então quando o nosso continente também for desaparecer, que é o da quinta civilização, já vai ter surgido um outro e nós vamos coexistir neste processo todinho. É sempre desse jeito. O único continente que existe do princípio ao fim é o da primeira grande civilização. Esse continente nunca desapareceu e ele vai continuar existindo até o final das 7 grandes civilizações. Até lá ele vai continuar existindo. É dito que é onde está o Polo Norte. Não concordo muito não, eu acho que é mais provável que seja no Polo Sul, que o Polo Norte é o puro gelo, o Polo Sul não, o Polo Sul é realmente, debaixo do gelo tem uma grande massa de terra ali, é claro. Mas todo mundo fala que é Polo Sul e eu sou do contra e falo que é no norte e eu digo que é no sul. Isso são coisas que a gente vai avaliando. Tá? Os polos da Terra, ciclicamente, eles invertem. Norte, sul, de vez em quando eles invertem. Então, nesse processo aí, o sul hoje pode ter sido o norte antes e vice-versa. Pode ser, é tudo especulação. Tudo especulação. Mas, de fato, esse grande continente, ele existe. Tá? Então, 3 decisões da hierarquia tiveram um efeito sobre a humanidade. O resultado ainda está sendo atingido. Aceleração do processo evolutivo, trabalhando como membros da hierarquia, numerosos, que são chamados anjos ou devas. Esses aqui, aceleração, é um efeito que no homem que já podem ser vistos. A gente vê, gente. A gente vê aqui entre nós, tanto historicamente como nos dias de hoje, seres altamente desenvolvidos. A gente pega um Gandhi, pega um Jung, pega um Ramana, pega um Ramakrishna, pega um Cristo, pega um Buda, mesmo esses mais recentes a gente vê. Tem seres que realmente são seres altamente espiritualizados, altamente. Então tem. Então a gente vê esse processo aí. Trabalhando com membros da hierarquia, muitos seres que são da evolução dévica ou angélica. Muitos seres. Oi. O que parou? Ele já pega já. Põe na tela, depois você volta aí. Isso não tem importância, é só texto. Mas daqui a pouco ele pega de novo. Essa evolução dévica. Por exemplo, os grandes seres, almas que cuidam dos animais, são seres angélicos, são seres dévicos, não são seres humanos. Os grandes seres que geram um planeta, eles são da evolução dévica. Eles não são da evolução humana, são da evolução angélica. São grandes anjos. Então estão lá. Então, gente, é isso que a gente queria falar sobre a fundação e vamos entrar um pouquinho agora de como funciona essa grande hierarquia. Mudou aí? Não? Deixa na tela que mostra. Ok? Voltou? Não. Então tá. Não tem importância não. Tá.
Vamos falar um pouquinho dessa estrutura dessa hierarquia, dá tempo de falar um pouco ainda. Grandes seres de origem planetária e solar, às vezes de origem cósmica, residiram em nosso planeta por um breve período. Grandes seres. Exemplo é o próprio Sanat Kumara. Ele não é da nossa evolução, é de uma outra evolução. Então, aparecem esses grandes seres de vez em quando. Quando eles se foram, os lugares foram ocupados por membros da hierarquia, que queriam submeter a um treinamento específico e expandir a consciência. Então, isso aconteceu com Jesus, aconteceu com Moria, com Kuthumi, com todos eles. Cada um de nós que quiser entrar nesse processo, está aberto. Cada um de nós quer entrar para a hierarquia, está aberta. Eles estão recebendo discípulos, estão recebendo pessoas que queiram realmente trabalhar. Quando eu quero dizer pessoas, eu quero dizer almas, e não personalidades. Então, as almas, nossas almas, que vivem no corpo causal, eles têm que se candidatar a esse processo. E para candidatar a esse processo, passa por esse processo aqui de iniciações e de evolução de consciência. Esses adeptos e mestres tiveram lugar ocupado por iniciados, tá? Oportunidade para discípulos passarem para as fileiras de hierarquia. Homens e mulheres altamente evoluídos. Homens e mulheres é relativo, diz aí isso também, que homem e mulher é coisa da manifestação. O nosso princípio alma, ele é andrógeno. A alma não é nem masculina nem feminina. Ela tem manifestação masculina e manifestação feminina. Só isso. Mas na alma mesmo, não no corpo mental concreto, que ainda há separação, mas no veículo causal mesmo, a alma, ela é andrógena. Ela não tem sexo. Tá? Então, alguns grandes nomes, a gente vê Shankaracharya, Vyasa, Maomé, Jesus, Krishna, e até alguns menores, como Paulo de Tarso, Lutero, outros. Todos eles entraram nesse processo, todos passaram por esse processo. E é o momento da gente se candidatar a entrar para as fileiras da grande fraternidade branca. Tá? Algumas vezes vieram como forças beneficentes, outras vezes como agentes de destruição. A gente acha que um ser que provoca a destruição, ele é do diabo. Não é, ele é divino também. Tá? Às vezes eu crio polêmica aqui, eu gosto às vezes de criar mesmo. Tem gente que detesta, não pega o Hitler e acha que ele é um agente do demônio. Eu acho que o Hitler era um agente do karma. Era um agente realmente destruidor. Então a destruição também é divina, porque é para destruir um karma, para destruir alguma coisa antiga, para criar coisas novas. Então esse lado é de todos. Eu não estou dizendo que o Hitler realmente foi um agente do karma, eu estou dizendo que ele pode ter sido. Se não foi e fez aquilo por vontade própria, esse cara está ferrado. Mas se ele fez aquilo realmente, faz parte de Deus. Faz parte de Deus. Então, tanto construção quanto destruição fazem parte do processo da natureza. É através da destruição que a gente vai se libertar. Você destrói a forma, quando a gente morre, destrói a forma. Mas você liberta a alma, para ser alma integral no plano da alma. Então, a destruição não é ruim. A destruição, do ponto de vista superior, a destruição é melhor do que a construção. Chega uma hora que a gente tem que avaliar isso e parar de achar que a destruição é uma coisa ruim. Gente, vamos olhar direitinho. Vamos pensar. Hoje nós temos aqui, no planeta Terra, mais ou menos 7 bilhões de almas encarnadas, certo? Imagina que não tivesse doença, que não tivesse guerra mundial, que não tivesse esses destruidores que aparecem de vez em quando aí. Quanta população teria aqui nesse mundo? Teria 15, 20, 30 bilhões de pessoas. O planeta não suporta. Então a destruição faz parte. É a destruição de alguma coisa velha para construir alguma coisa melhor. E para manter um certo equilíbrio. A natureza, ela mantém o equilíbrio. Tem alguns
alguns tipos de ratos aí lá na Ásia, chega uma determinada fase que criou tanto rato, mas tanto, que eles entram num processo de estresse tão grande lá, que eles pegam e saem em camadas enormes de ratos e se jogam num precipício e sobrevivem poucos ratos, para começar um novo ciclo. Porque tem que destruir, se não houver destruição, não há equilíbrio. Então a gente tem que reencarar isso. A construção e a destruição são complementares. Precisamos dos dois. O que houve aí agora? Encabeçando os trabalhos, a gente falou do Sanat Kumara, na fonte de vontade do Logos planetário. Cooperando com ele, já falamos que vieram alguns seres, e junto com eles, e junto com o Kumara, veio alguns Budas, que são chamados Budas Pratyeka. O Buda Pratyeka é Buda solitário. São aqueles Budas que realmente não se manifestam, eles estão só atrás, observando e tocando esse sistema. Tem gente que trabalha que esses Budas Pratyekas, eles são Budas egoístas. Eles só querem ficar dentro deles mesmos e não ajudam ninguém. Não é nada disso. Tá? Os Budas Pratyekas, eles têm um trabalho. E eles vieram, esses Budas Pratyeka, vieram também, tá? Personalidade, vieram também junto com o Sanat Kumara. Ao lado do Senhor do Mundo, retirados, numa condição esotérica, eles não encarnam, tem mais 3 Kumaras, que completam 7. São 4, veja aqui, Senhor do Mundo, mais 3 Kumaras, que completam os 7 da manifestação planetária. 7 são os 7 logos dos planetas sagrados. Então, cada um desses Budas Pratyekas, no fundo, eles estão por trás de um desses planetas sagrados também. Tá? Os 3 Budas esotéricos, aqueles que se manifestam, tá? São chamados de Kumaras, a totalidade da atividade planetária. E os 3 corporificam energias que a gente não conhece. Então, tem 3 Budas, Kumaras esotéricos, que se manifestam, 3 esotéricos que não se manifestam, e o 7º, que é o Sanat Kumara. Então, esses são os grandes 7. Tá? E eles trocam de posição entre eles, nesse processo todinho. Mas aí, principalmente dentro do budismo, que conhece a existência deles, acham que esses 3, que são esotéricos, que não se manifestam, são os Budas egoístas. É o que eles chamam, mas não é desconhecimento. Deixa na transmissão só da imagem. Não quer mudar para lá? Muda para o cena 1. Vai. Tá o quê? Mas tá, deixa nessa tela. Por que não está passando? Não está aparecendo eu aí? Olha aí, o que está mostrando aí, Neide? Não mostra o texto, deixa só na imagem. Não tem importância. Está acabando, já são 9h15, não vale a pena eu mexer nisso aí, já são 9h20. Não sei também, coisas da informática, porque realmente não era para passar mesmo, tá? Então, cada um desses Kumaras, ele é um agente distribuidor de energia, de um ou dos outros logos planetários. Então, cada Kumara... Não mexe aí, Neide. Tá? Se mexeu aqui, mexe lá. Tá? Cada um deles está ligado com um desses planetários. Sanat Kumara, ele é autossuficiente. Porque todos, é o seguinte, gente, em cima todos somos um. O Sanat Kumara, como ele é um logos venusiano, na realidade ele é autossuficiente. Os outros estão dentro da aura do Sanat Kumara, por isso eles não são autossuficientes. Através de cada um dos Kumaras, passa a força vital dos raios. E o trabalho dele é cada um encarna um dos 6 tipos de energia com o Senhor do Mundo, é o sintetizador. Então o Senhor do Mundo é a luz branca. E cada um dos outros é cada um dos espectros de cada um dos raios.
Então, essa é uma análise que a gente pode fazer. O Sanat Kumara, que é o grande ancião dos dias, ele sintetiza todos os outros. E cada um dos outros sintetiza uma parte da manifestação dele. O que mais? Cada um deles se distingue em 6 cores. O Senhor do mundo é a cor completa. A mistura de todas essas cores é o Senhor do mundo. Tá? O trabalho está relacionado com a distribuição de força, com a entrada no nosso sistema de egos vindo de outros sistemas planetários. Isso aqui não é o normal do processo, não. Cada sistema planetário tem um anel em volta dele e para sair desse anel ou entrar nesse anel, só com autorização dessas forças maiores que nós estamos falando aqui, senão não sai. Se eu quiser, por exemplo, sair daqui e entrar na evolução de Vênus, eu não consigo, porque eu estou preso dentro da aura do Logos do planeta Terra. Então, para mim, sair lá só com autorização desses, tanto do Logos do planeta Terra, quanto do Logos do planeta venusiano. E entre sistemas solares diferentes é a mesma coisa. Tudo tem vida, tem intercâmbio, mas esse intercâmbio realmente é feito através desses processos aí, tá? Cada um, comunicação direta com um ou outro dos planetas sagrados. É aquele negócio, cada planeta sagrado tem um Logos. Então, os planetas todos têm interconexão entre si. Então, acontece o seguinte, então aqui, no nosso planeta, por exemplo, um dos Kumaras, ele está ligado com o Logos do planeta Vênus. O outro está ligado com o Logos do planeta Saturno. O outro com o do Netuno. E assim vai. Cada um deles é para que realmente cada planeta tenha um determinado raio de atividade. Então, dessa forma, todos os raios interferem, chegam e auxiliam no nosso processo. Então, cada um desses Kumaras é representante de um desses outros 7 grandes planetas aí, que são os planetas sagrados. E de acordo com a astrologia, com o girar da roda da vida do planetário, cada um deles vai alternando e se tornando ativo. Então a gente vê, você falou agora há pouco da era de Aquários, então são sempre épocas diferentes. O raio que está em atividade no momento, aqui, o raio do nosso sistema solar é o segundo raio, é o raio do amor, o raio da sabedoria. Mas o raio que está em atividade atual aqui no nosso planeta é o raio do serviço ordenado. É o Racoxe, é o Saint-Germain, é o raio que está em atividade. Então o Saint-Germain, ele está trabalhando ligado com um Kumara que está ligado com esse 7º raio, que é o do serviço ordenado. Religião é um serviço ordenado. Tá? Então esse é o momento. O raio que estava antes de entrar o 7º raio, que era o do serviço ordenado, que estava em atividade, era o 6º raio, que era o raio de Jesus, era o raio realmente da devoção. Mas hoje, o raio mais forte em atividade é o do serviço ordenado. Então é isso aqui, ó. Então, um ou outro Kumara entra. Então, os 3 Budas de atividade atuam periodicamente e esotérico ou esotérico, eles alternam posição. Então, mesmo aqueles que são esotéricos, que não estão em manifestação, daqui a pouco eles alternam. Então, por isso que eles não são tão egoístas assim. Eles estão alternando. É que a gente não compreende esse grande trabalho deles e fica dizendo que esses caras são egoístas. Tá? Além dessas entidades, tem um grupo de 4 seres que são representantes dos senhores do karma no sistema solar. Então, quem ordena aqui, tudo que acontece nesse mundo aqui é destino, tudo é karma. Então, eu tenho esse corpo aqui por causa do destino, por causa do meu karma. Isso está no meu DNA. Então, eu trago para cá tudo isso. Então, tem esses grandes seres, esses senhores do karma aí, que são chamados de os lipikas, são chamados também de os anjos registradores, são diversos nomes, são eles que vão dando para cada um ser que vem até aqui uma determinada característica. Na realidade, essas características são dadas para a personalidade, para o corpo,
para o veículo mental, para o veículo astral. Então é nisso que eles trabalham. Os senhores do karma trabalham nos veículos inferiores. Mas a minha alma está além desses veículos inferiores. Mas ela está associada a um determinado veículo. E essa associação de uma alma com um determinado corpo, quem é que determina isso são esses senhores do karma, são os Devarajas, são os grandes seres. Tá? Eles distribuem o karma, o destino, conforme afeta os indivíduos e os grupos, cuida e cataloga os registros acásticos, e são encarregados da sala de registros, manutenção do livro, são os anjos registradores, participam no conselhos solares, e eles têm o direito, durante um ciclo mundial, passar fora desse sistema, que tem aquele anel não se passa, eles não estão limitados a esses anel não se passa, e os senhores do karma são responsáveis pelo logos planetário pela manipulação das forças construtoras que conduzem os egos nos diferentes raios. Então, na realidade, a minha alma, quando foi associada com esse veículo aqui do Osmir, que se manifesta aqui, essa definição é o karma que define isso aí, não sou eu que escolho, eu como alma. Então, a alma, num processo evolutivo, ela está subordinada ao que determinam esses grandes seres que são os senhores do karma. Gente, são 9h30, eu vou continuar, não vai dar para acabar esse capítulo que eu pensei que eu ia acabar hoje, mas semana que vem a gente continua. Dei uma lida nesse ponto todinho, não vou parar aqui, a gente continua semana que vem, mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar, fiquem à vontade. Pode ser aqui ou pode ser por e-mail, como vocês quiserem, pode continuar. Ok, gente? Certinho? Está muito difícil? Não. Está dando para acompanhar? É uma matéria de um fundo esotérico muito grande. Mas eu volto a dizer, o importante de tudo isso aqui é eu me posicionar onde eu estou e por que eu estou. Essa resposta, quem vai dar para você é a tua própria alma, através dos processos de interiorização que cada um de nós tem que fazer. Então façam isso. Façam esse trabalho de voltar para dentro. Naquele momento que a gente não está trabalhando, não tem uma atividade para fazer, em vez de ficar pensando nos problemas do mundo, pensar no que o Supremo Tribunal vai fazer amanhã, deixa. Tudo isso é destino, tudo isso já está definido. Quer queira, quer não, é daquele jeito e não tem conversa. Então vamos voltar para dentro, vamos interiorizar e vamos realmente procurar a solução dentro de nós. É isso que eu estou sempre dizendo e vou continuar dizendo até o final desses cursos, para a gente acreditar que isso é verdade. E eu posso realmente me conectar com a minha alma. Não conectar com o meu corpo, nem com o meu pensamento, nem com minhas emoções. É com a alma que está acima de tudo isso, que está lá no veículo causal. Nesse colóquio, nessa conversa com a alma, a gente vai gradativamente entendendo o porquê de todas as nossas atribulações, todas as nossas dificuldades, todos os nossos acertos, a gente vai sabendo os porquês. Ok, gente? Boa noite a todos, boa noite aos internautas que vão ver a aula também, e semana que vem a gente continua então, tá? Ok.